Muito bem, gente, vamos lá. Se você está vendo essa aula no gravado, hoje é o dia 2 de 7 aulas que eu vou fazer sobre prosperidade, ok? Então, o que acontece? Eh, Tem dois recados muito importantes para você que está assistindo, né? Primeiro, se você está no Instagram, depois que essa aula eu conseguir subir, porque ontem tive um problema, né? Eu deixei ela gravada em outro lugar. Você vai digitar grupo aqui depois, né? Que você estiver assistindo, ou antes, e você vai receber um link do grupo. E lá no grupo eu estou disponibilizando uma página onde eu vou subir as aulas, ok? E lá você vai ter o resumo. E o resumo você vai conseguir baixar um PDF. Maravilha? Certo? E o segundo recado é, que é o seguinte: são essas 7 aulas, tá? E do pessoal que está chegando, eu vou dar uma boa noite aqui pro pessoal e a gente já vai entrar na aula. Hoje eu vou fazer um pouco mais rápido essa aula, beleza? Para a gente não perder tanto tempo. E porque nós estamos falando sobre a semana, né, das suas travas financeiras, da sua escassez. Então são vários níveis que a gente precisa entender, né? Então muita gente veio na aula de ontem, gostou demais, e a gente vai continuar essa aula aqui com vocês de uma forma diferente. Então eu estou gravando em outros lugares para que não aconteça o que aconteceu. O Instagram deu um bug e nós perdemos a aula, certo? Boa noite, gente. Seja bem-vindo. A Scarlett, a Pati, a Isa, a Tânia, a Elilde, certo? Não sei se é isso, se é outro nome, enfim. Juliano. Maravilha. Gente, ontem a gente falou muitas coisas relacionadas às nossas crenças. E muitas fichas caíram. E olha como isso é forte, né? Teve uma pessoa no grupo que falou assim: ai, Daniel, eu queria tanto assistir a aula e eu só não tenho Instagram. Eu falei: tudo bem, você pode ir lá, loga, desloga, tá tudo certo. E coincidentemente deu uma confusão. Hoje, 5 horas da manhã, eu estava gravando, porque assim, eu consigo ver a aula, mas não subiu para a plataforma. Então eu fui gravar a tela do celular. Eu subi no YouTube. E aí eu pensei, cara, vamos fazer o seguinte, vou subir essas aulas e vou disponibilizar para essas pessoas. Eu já ia fazer o processo para você poder ter o PDF do resumo da aula. E aí eu falei, aí eu tenho um sistema que eu estou estudando, que eu estou desenvolvendo, eu em um dia desenvolvi um aplicativo, né, em algumas horas ali, que o pessoal está gostando bastante, para organizar essas aulas, tá? Então, já está funcionando, já está operando, já está no ar essas aulas e foi muito legal. Mas para você ver, quando a gente se depara com uma dificuldade, muitas vezes a primeira coisa que a gente faz é desistir. Primeiro probleminha. Normalmente que a pessoa fala, não deu certo, então algum problema, é espiritual, é crença. Não, às vezes, no meu caso, não é crença, não é espiritual, é comportamental. Entende? É a sua mente, é como você entende que as coisas têm que acontecer. E isso é um divisor de chave para você, porque muitas pessoas já trabalham no ramo de terapia, muita gente que vem aqui já é do meio, são os nossos alunos, são os nossos clientes, são os nossos mentorados de outras mentorias que a gente faz, ok? Então, muitas vezes a pessoa está precisando organizar o seu terceiro estágio. Entende? E essa é a parte mais importante que você precisa estar muito bem eh, claro para você nessa situação. E aí o que eu fiz? Bom, então eu aprendi que eu tenho que fazer um backup, eu tenho todas as ferramentas aqui, eu tenho que salvar esse negócio aqui. Então eu comecei, falei, vou gravar de novo no Instagram, vou fazer do jeito certo, e vou também gravar dentro do meu computador para que as pessoas possam ter acesso a essa aula. Então vocês percebem que quando as coisas elas costumam às vezes não dar certo, não é só crença. Às vezes é um pouco da sua mentalidade, de achar que alguma coisa está atrapalhando a sua vida, tá? Então assim, a gente vai sempre analisar desses 3 estágios que você precisa entender. Suas crenças, então tem gente nova aqui, provavelmente tem uma série de crenças, né? Tem a parte da espiritualidade, que amanhã a gente vai falar muito sobre isso, tá bom?
que é a parte espiritual, e depois tem a parte da organização e das suas ações que você deve fazer. Então, no meu caso, o que eu tinha que fazer? Eu tenho que resolver o problema. Eu sou muito bom de resolver problemas, né? Então, você é remunerado pela quantidade de problemas que você resolve. Só que tem problemas que não estão, como vou dizer, não depende de mim. E quando esse problema não depende de você, você tem que arrumar uma solução. E o que as pessoas fazem? Elas não criam a solução. Elas jogam a culpa, a responsabilidade naquilo que não está dando certo. Então, eu pensei, não, eu tenho que resolver, eu tenho que fazer de uma outra forma, algo que realmente depende de mim. E tudo, basicamente, depende da gente, certo? Então, por que você trabalha, chega no final do mês, nem chega no final do mês, já acabou o seu dinheiro. Então, tem duas coisas aqui. Um pouco é a sua mentalidade. Tem gente que, a Débora, ela co-criava muito com boleto. Eu jogava o boleto ali e falava, ó, boleto. E ela cocriava o dinheiro, certo? Então tem gente que tem essa mentalidade de cocriar com dívidas. Então a pessoa faz dívida para poder cocriar o dinheiro que precisa. Mas vamos tirar isso aqui e vamos imaginar que a gente consiga cocriar sem precisar da dívida. Qual é a motivação? Então falta o quê? Falta um propósito, falta uma organização daquilo que a gente precisa ter. Muita gente quer ganhar dinheiro, muita gente quer sair da situação, mas elas não estão dispostas a fazer aquilo que precisa fazer. Nem fazer uma reprogramação, nem mexer na parte espiritual, nem fazer uma organização. E eu briguei muito com essa minha história. Lembra que eu mostrei para vocês que eu tenho aqui, ó, coladinho aqui do meu lado, ó, um checklist? Eu botei um checklist aqui. Por quê? Porque eu entendi que minha mente precisava de uma organização. Se vocês não entenderem que a mente precisa de uma organização, precisa ter a segurança da mente está no saber o que vai fazer. Quantas pessoas estão aqui que realmente não sabem o que vai fazer? Para onde eu vou? O que eu quero fazer? Aí é aquele problema da Alice, lembra? Quando chega para Alice e fala assim, o gato pergunta para ela, para onde você quer ir? A Alice fala, qualquer lugar. Então qualquer caminho serve. Então, se você não sabe qual é o caminho que você quer e aonde você quer chegar e como você quer chegar, você não vai chegar a lugar nenhum. Ok? Beleza? Dito isso, gente, vocês estão entendendo? Vocês estão sentindo? Responde aqui para mim, para entender se vocês estão percebendo. O que eu estou percebendo? Muita gente está deixando para ver o gravado depois. Eu sei que hoje é sexta-feira, e agora que a gente separa as crianças de quem quer realmente mudar a vida. Porque tem muita gente aqui pensando em, eu vou na festa, eu vou sair, eu vou fazer alguma outra coisa e depois eu assisto. Porque olha só, esse depois eu assisto é a mentalidade desgraçada de escassez. E depois eu faço. Quantos depois você fez? Vou dar um exemplo para vocês. Quem aqui salva? Eu mando as coisas para a Deb para salvar para ver depois. Mas, gente, é assim, eu sei que eu não vou ver. Quantas coisas você já salvou e você não olhou? Então, isso é um problema, certo? Então, o que eu quero deixar claro aqui para vocês vão estar acompanhando e vão estar vendo isso aqui no gravado. Depois que terminar esses 7 dias, eu vou tirar do ar. Então, eu aconselho você a acompanhar, assistir às aulas, porque vai sair do ar. E muita gente do grupo, já ouvi, ontem tinha mais gente, e hoje o povo está sabotando. É o segundo dia. É o segundo dia. Eu nem falei da parte espiritual, que é a mais top, que é a mais doido do negócio, porque as pessoas deixam para ver amanhã. E o amo ver amanhã, você não faz. Então, qual é o problema de vocês, muitos de vocês? Não dar o primeiro start, não começar a coisa. Vocês falam assim, não, depois eu resolvo, ou prioriza outras coisas. Então, qual é o grande problema da mentalidade de escassez? Com os seus programas que já estão ali, né? Quem não perdeu essa aula, né? Você vai poder, depois que terminar aqui a aula,
digitar grupo, entrar no grupo, que lá eu vou estar disponibilizando as aulas e o PDF do resumo da aula, ok? Quando a gente se prioriza, as coisas acontecem. Exatamente. Eu estou aqui firme e forte, querendo melhorar minha vida. Exatamente. É agora que a gente separa quem realmente quer mudar e quem não quer mudar. Porque depende do que é a sua prioridade. Qual é o seu foco? O que você prioriza? Eu fico vendo esses rapazes que estão no marketing digital e eles faturam milhões, eles fazem aquela linha de, tipo, vou dar um exemplo do Thiago Fint. Esse rapaz, ele ficou madrugadas e madrugadas sem sair, sem balada, e ele se enfurna lá até um nível hard, né, de psicopatia, vamos dizer assim, que o cara foca em um hiperfoco e ninguém tira ele daquela situação. Essas pessoas têm uma grande chance de dar mais certo do que as outras que deixa tudo para amanhã. Quem aqui é o que deixa para amanhã? Escreve aí para mim. Ah, eu deixo para amanhã, depois eu vejo a live. Ah, vai estar lá mesmo o resumo, eu leio o resumo. Quem faz isso? Porque veja só, são 7 dias. Se você não acompanhar, o que vai acontecer? Que você vai fazer, vai perder a primeira aula, aí você vai enrolar, vai encavalar com a segunda, porque você saiu, vai encavalar com a terceira, e aí você vai falar, nossa, é tanta aula, depois eu assisto. Aí depois você não assiste absolutamente nada. E você vai continuar no mesmo ciclo desgraçado que você vive hoje. Tô errado? Tô falando alguma loucura? É isso que eu tô falando para vocês. Essa aula é para falar um pouco das crenças de ontem, quanto elas afetam você, e o segundo estágio, que é a sua rotina. O que você faz? Quais são os erros que você comete sempre que leva você na mesma situação de chegar no final do mês e não ter todo o dinheiro que você precisava? Então eu vejo acontecer porque eu acompanho, eu fico vendo as pessoas entrando e saindo. Então a pessoa entra e fala assim, ah, nossa, tem uma coisa para fazer aqui, legal. Sabe, síndrome de navio? Não sei quem já fez cruzeiro de navio, e navio é a coisa mais... Voltou. Deu um bugs aqui. Não sei, deu um bug na internet, mas estamos aqui de volta. Então, o que é? O que é a síndrome? Presta atenção. O que é a síndrome do navio? A pessoa quer viver todas as experiências. E aí ela entra dentro do show, dá uma olhadinha, come uma pizza, sai correndo, vai para outro show, vai para outro negócio que está acontecendo no navio, vai acontecendo outro negócio no navio. Gente, nós somos com umas... caindo uns negocinhos aqui, mas vai dar certo, tá? E aí, o que vocês precisam entender? Para ficar claro para vocês, ok? Esse tipo de comportamento do amanhã eu resolvo, esse tipo de comportamento de não, depois eu dou um jeitinho, é o maior sabotador que a sua mente faz para você, para deixar a sua vida na escassez e na desgraça miserável que você vive. Eu vivi isso, gente. Eu sei o que eu tô falando, entende? A rotina faz parte da disciplina. Aliás, ao contrário, disciplina é composta tudo por rotina. Não é, para que serve a disciplina? Deixa eu explicar uma coisa para vocês entenderem. A disciplina é algo cansativo, ok? Mas para o seu cérebro, quando você entende que aquilo vai criar, você tem que entender que a disciplina é um conjunto de ações e atitudes. E ele tem que estar conectado a uma coisa que é assim, qual é o meu propósito? Por que eu estou fazendo isso? Sabe aquela história? Criança faz o que quer e adulto faz o que precisa? Quem já ouviu essa frase? Adulto faz o que precisa. Criança faz o que quer. Então, para você ter aquilo que você quer ter, você precisa fazer o que precisa. E qual é o problema quando a gente cresce? A gente vem com essa mentalidade de quer fazer tudo o que a gente quer. E não tem como. Não tem como você fazer tudo o que você quer porque não vai dar certo. Aí vem a sabotagem. Por quê? Fazer o que você quer, eu vou sair, vou tomar uma cervejinha, vou ver os meus amigos e amanhã eu vejo a live. Amanhã eu olho para a live, amanhã eu vejo. Pode ser que você até veja, mas a maioria, aí se você não viu por algum outro motivo, você priorizou alguma outra coisa, vai encavalar com a terceira, com a quarta, com a quinta. E o que vai acontecer? Você não vai ver mais.
E aí você vai sabotar o seu processo. E o que acontece quando você sabota o processo? É as suas crenças mais o seu cérebro te dizendo, não gasta energia. Então, como você sai? Tem uma frase do Einstein que eu acho muito legal, que é o que é o conceito de insanidade? Acho que é do Einstein. Não sei se eu estou enganado, me corrija aí. O que é o conceito de insanidade? É fazer as mesmas coisas todos os dias, achando que vai ter um resultado diferente. Vocês conseguem entender? Não tem como você ter um resultado diferente, querer ter uma vida melhor, melhorar na parte financeira, se você fizer as mesmas coisas que você faz todos os dias. E a primeira coisa que você tem que entender, até como exercício, é mapear quais são os seus sabotadores. Primeiro sabotador que eu vou dizer para vocês, por incrível que pareça, vocês estão aqui na internet, no TikTok, no Instagram, é o Instagram. Entendeu? Então, o Instagram, ele é muito bom, mas para você se perder é um dois. Concorda? Então, esse é um sabotador, é um gatilho. Outra coisa, o que você começa a fazer e você não termina. Esse é um outro ponto para vocês entenderem. Quando você vê uma coisa que você quer comprar, você está ansioso, você gasta, mesmo sabendo que você não tem? Preste atenção nas coisas que você faz. Aí a gente pode mexer assim. Quando a gente faz um processo de reprogramação, a gente remove as crenças que dão esses gatilhos, beleza? Aí você precisa criar, você já tirou, já trouxe uma crença nova, e agora você precisa condicionar o seu corpo a uma ação nova. Entende? Somos funções em entrar sempre no mesmo dado. Resiliência sempre, sempre mesmo. Mas não é só resiliência, é mentalidade. É saber também que aquilo, se você... Por que eu estou sendo resiliente? Por que eu estou fazendo aquilo todos os dias? Entendeu? Por que eu estou fazendo isso? Qual é o seu porquê? E às vezes as pessoas querem se espiritualizar muito e esquece que muitas vezes você tem que ter um objetivo, não importa que seja material. Ah, eu quero comprar tal coisa, então eu preciso me preparar para isso. Tem um caso do Gustavo Cerbasi que eu vou trazer para vocês entenderem. Eu fui fazer uma vez, eu trabalhava com filmagem e eu fui gravar o Gustavo. E aí nos bastidores ele contou um pouco da história, mas não contou toda. E assim, o que ele tinha contado pra gente? Ele chegou pra mulher dele, que ele era noivo, ele virou pra ela e falou: você vai casar com um milionário. Eu vou ganhar 1 milhão, porque ele fez as projeções dele e ia dar 1 milhão, certo? Aí a mulher falou: ai, que ótimo, então eu quero casar com XYZ, as coisas que eu quero. E ele falou assim: não, você não tá entendendo. Esse é um dinheiro mal gasto, porque se a gente aplicar esse dinheiro, a gente vai ganhar dinheiro, não sei o quê, patati, patatá. Ok? Ela falou, não. Ele falou, aí ele pegou, fez uma planilha, trouxe para ela e falou, olha só, se a gente fizer isso que você quer, a gente vai ficar 1 ano sem fazer nada. Então a gente não vai sair e não sei o quê. Aí ela olhou para a cara dele e falou assim, ok, meu foco é casar, então eu topo. Aí ele falou, caraca, velho. Bom, o que aconteceu? Ela tinha um propósito. O propósito dela era casar, lógico, o dele também, mas também era 1 milhão. E aí o que aconteceu nessa história toda? Quando ela vendia coisas para dentista, então ela começou a ligar mais para os seus clientes, ok? Ela começou a ligar mais para os seus clientes e começou a oferecer. Então, eu tô vendo que tá acabando seu estoque, poxa, por que você não compra? Estamos com uma promoção, não sei o quê. Bom, o que aconteceu? Ela começou a aumentar as vendas e as comissões. Ele começou a dar mais aulas e começou a criar projetos paralelos. Por quê? Aquela pressão de não ter dinheiro para nada gerou nele um gatilho onde ele começou a desenvolver a criatividade dele e falar assim, como eu posso fazer algo diferente para ganhar dinheiro? E ele começou, poxa, eu posso dar aula, eu posso fazer uma aula, dar aula em grupo, dar aulas particular, eu posso fazer aquilo. E ela começou a ampliar o sistema de venda, ela começou a organizar mais. E ela falava assim, ai, doutor, eu preciso tanto que você me ajude, eu vou casar, que é para eu poder casar. E aí, assim, ela ia pro lado sentimental, os caras, não, tá bom, então eu compro. Então, assim, ela começou a dobrar a meta
E aí ele falou pra gente, no vídeo ele falava assim, não, aí a gente conseguiu casar, não sei o quê, mas aí ele contou pra gente, falou, cara, nós ganhamos tanto dinheiro fazendo essas coisas paralelas que eu fiz uma festa para 300 pessoas, com tudo e mais aquilo que ela queria, e a gente comprou o nosso apartamento. Ainda sobrou dinheiro para fazer os meus investimentos. Então, o que tem que ficar claro para vocês? Outra história, até para vocês entenderem, deixar mais claro ainda, para vocês abrirem a mente. O pai da Débora guardou 4 milhões. Ele morreu, descobrindo que tinha 4 milhões. E ele não era um cara que... Era um cara que ele investia muito à frente do tempo dele, ele ia fazer investimento, tudo. O que ele fez? Todo dia ele fazia a mesma coisa. Ele ia no banco, comprava ações, e ele focou em fazer todo dia a mesma coisa. Ele não removeu uma crença, ele não tirou nada, e ele fez 4 milhões. Qual é a diferença dele pra gente? Qual é a diferença deles? O que eles fizeram? Eles tinham um propósito. Então, por que não sobra dinheiro para você? Porque você não tem um propósito. Você está vivendo o problema da Alice. Se eu te perguntar o que você quer fazer agora, para onde você quer ir, o que você vai falar para mim? Ah, não sei. Não, qualquer coisa tá bom. Quem que fala aí que qualquer coisa tá bom? O Jaime é mais do que obstinação. É algo que ele, assim, o propósito dele. O propósito dele é assim, vou guardar dinheiro. Vou fazer, não, assim, para que você quer fazer isso? Ah, porque eu quero viajar, eu quero rodar o mundo. Ah, mas é algo que não é tão nobre. Presta atenção que eu vou falar, foda-se. Faça algo que dê vontade para que as coisas chatas tenham um propósito. Então, muitos de vocês estão vivendo assim, ah, tá bom, do jeito que tá bom. Ah, Deus ajuda. Você quer coisa pior do que a pessoa falar assim, ó, Deus ajuda? Não, tô na mão de Deus. Deixa que Deus resolve. Deus não resolve nada. Presta atenção no que eu vou te falar. Foca em mim agora. Deus está criando o universo. Deus está no outro estágio. Deus sabe que ele vai dar uma voltinha ali. Quando ele voltar, passou mais de 10 mil anos e você já evoluiu. Entende? As pessoas tendem a ter, as pessoas que responsabilizam outras coisas ou dão autonomia para outras pessoas, como para Deus, ou que a culpa das desgraças que você tem é o diabo. Entende uma coisa? Isso só acontece porque você dá autorização para outras pessoas, algo fora de você, resolver os problemas que só está dentro de você. Então as pessoas se perdem, porque elas não sabem qual é o foco, qual é a determinação. Então você já está com a desgraça das crenças de pobreza que vem da aula de ontem, que vem dos seus ancestrais, que a sua criança entendeu, que o seu ego sabotou você, dos seus ancestrais, o seu cérebro querendo fazer você não gastar energia. Aí vem, você não tem um propósito, você não tem um foco, você não tem a sua mente para onde você tem que ir, ok? Você não sabe para onde você tem que ir. E o que acontece? De verdade, você fica perdido. Chega no final do mês, se eu fizer tal coisa, vou ter que gastar energia, vou estar cansado, eu não quero, porque é muito, muito sacrifício. Porque você não tem algo definido. Você não tem algo que você realmente quer. Porque quando você tem uma coisa que realmente quer, você faz, não é isso? Sabe aquela frase que diz, quem quer faz, quem não quer arruma desculpa? Quais são as desculpas que você está dando todos os dias para você, para não fazer o que precisa ser feito? Quem você está culpando? Quem? Deus? O capeta? O seu vizinho? O seu chefe? O seu marido? A sua esposa? Seus filhos? Vocês estão entendendo? Ó, eu via colocando aqui, ó, eu não desisto, mas o dinheiro não chega. Aí é crença. Aí
eu já acho que você tem que mexer alguma crença cabeluda aí que você não está permitindo que o dinheiro chegue. Lembra? São vários estágios. O estágio da crença, pode ser que tenha um problema espiritual, tá bom? E pode ser também que você precisa fazer algumas ações, você precisa ter uma organização. E se você não tiver uma organização, você não consegue entender aquilo que precisa ser feito. Entende? Presta atenção. Quais são as coisas que você fala todos os dias? Você reclama todos os dias? Você clama aquilo todos os dias? E você joga para o universo aquilo que o universo joga para você. Se você reclama, lembra que eu falei ontem da televisão? Você fica vendo aquelas desgraças. Ó, trabalho das 7 às 23. Eu também trabalho das 4 até. Mas o que eu comecei a fazer nesses últimos tempos? Vai terminar a live aqui, eu vou jantar, vou sentar, vou fazer algo que eu gosto. Isso é importante. Porque senão o seu cérebro, ele fica te sabotando e você você perde a vontade de fazer aquilo que é importante para você. O que eu estava falando no começo da live é uma questão de você organizar suas prioridades, mas também o seu lazer é uma prioridade. Por exemplo, essa aula que eu estou dando aqui todos os dias vai ser aula importante para você despertar muitas coisas. E aí você pode fazer alguma coisa depois para relaxar, para ficar mais tranquilo. Dani, por aqui saíram vendas. Top! Minha aluna! Mas a gente mexeu em atendimento, mexeu em umas reprogramações importantes, né? Porque ela precisou destravar. Qual é o problema que a Michelle ela tinha assim muito dentro dela? Lembra, existe um caminho que você tem que fazer que imagina que é como eu vou dizer, uma fisioterapia. Você quebrou o dedo, aí o dedo está quebrado, aí você arruma ele, aí você precisa fazer assim, ó. Todo dia você vai fazer exercício para esse dedo ficar bom. Aí você fala, nossa, eu tô 8 meses aqui, esse dedo não mexe. Isso não funciona. Aí da noite pro dia, funcionou. Não é assim a fisioterapia? Você entra em um trabalho e um pouquinho você já está manjando de tudo, fazendo tudo? Você não tem um tempo de aprendizado, de implantação. Por isso que tem muita gente que chega na escola da vida e fala, não faça tudo de uma vez. Faça um pouco e vai aplicando todos os dias, um pouquinho por dia. É esse um pouquinho por dia que vai fazer a mudança e às vezes nem é muita quantidade. Às vezes hoje, só por hoje eu vou fazer tal coisa. Daniel, mas eu tô com pressa. Pressa é sabotagem. Entendeu? Pressa é sabotagem. Então você se sabota. Ó, tô mais calma. Lógico. Entendeu? Por quê? Você começou a botar muita energia em alguma coisa e às vezes você precisa parar, respirar e falar assim, deixa eu ver se eu tô fazendo tá certo. Deixa eu ver. Por que eu tô fazendo o que eu tô fazendo? Lembra? No caso dela, a gente mexeu com questão de mãe. A Anne tá aqui na live hoje. Ai, minha mãe. Ela tinha uma treta também com a mãe. Enquanto ela não resolve esse negócio com a mãe, o que acontece? Ela dá um salto, aí cai de novo para poder resolver o problema. Meu salário não rende. Quanto mais ganho, mais gasto. Por quê? Você está vivendo esse padrão. Primeiro que você não tem um propósito. Segundo que você não tem... Aí o seu caso pode estar conectado à parte de reprogramação e à organização financeira. E aí você precisa estabelecer coisas que todo dia você faz. Gente, e assim, todo dia que você faz, não é você pegar, ó, minha lista aqui é simples, ó. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Rotina matinal. Checar as campanhas no Facebook e, se necessário, mudar. É isso. Levar a Manuela, volto pro treino, banho e um café da manhã reforçado. É isso aí. Aí, suporte, responder algumas perguntas, só para lembrar todo mundo, eu que faço suporte às vezes, mas meu suporte é só de manhã, um pouquinho à tarde, e assim, porque não consigo mexer tudo. Então, assim, vocês percebem, eu tenho meu cochilinho rápido à tarde, que eu volto do almoço, vou tirar um cochilo, por quê? Eu às vezes acordo às 3, 4 da manhã para fazer algumas coisas, que nem hoje, e às vezes à tarde eu preciso dar uma descansada.
E quando terminar a live, vou fazer as coisas, finalizar as coisas que tem que fazer aqui, subir o que tem que subir. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou descansar, vou fazer alguma coisa, vou ver um filme, vou fazer alguma coisa que eu gosto, vou ficar com a minha família. Então, assim, voltando um pouquinho na questão que passaram aqui, de que quanto mais ganha, mais gasta. É porque, na verdade, é um ciclo vicioso. Lembra, tem gente que tem o sistema de escassez que precisa ter boletos para ganhar dinheiro. Vamos supor que você, aí, a Rabelo, vamos supor que você pagou todos os boletos, você não tem boleto nenhum. Você não cria dinheiro. Isso é uma desgraça, essa crença. É um horror. Mas aí tem duas formas de você resolver. Primeiro, reprogramando, e segundo, tendo um plano de ação que vai funcionar. Certo? Entendeu? Fazer as pessoas entenderem que disciplina financeira é a missão de vida. Exatamente. Tá? Posso falar? O que eu tenho aqui? Eu e a Débora, nós somos dominantes, tá? O que é um dominante? Nós temos um perfil de fazer acontecer, e aí nós temos um problema na parte da gestão. Então eu criei um aplicativo para me organizar financeiramente. Entendeu? Por quê? Se você não se organizar, você não sabe às vezes quanto você está ganhando, quanto você está gastando, onde você está gastando. Ai, Daniel, mas se eu ver, eu vou ter que fazer algumas privações. Mas você vai privar de qualquer jeito, porque vai chegar uma hora que você não vai ter jeito, você vai ter que cortar coisas. Então, você precisa entender qual é o cenário e quais são as ações, porque a hora que você toma um choque de realidade, é a hora que você começa a usar a sua criatividade. E a hora que você usa a sua criatividade, você começa a buscar soluções. Então, às vezes, não é ganhar mais, mas é você organizar para que, por exemplo, muitos erros que nós cometemos lá atrás, nós não vamos cometer agora. Porque foi um aprendizado. E esse aprendizado, vocês precisam pôr na mente de vocês que esse aprendizado é algo para a vida. Entende onde eu quero chegar? Então são várias etapas, são várias questões, né? Por isso que eu montei 7 aulas. Talvez isso aqui eu faria em 3 aulas, né? Enfim. Então o que eu vou fazer? Eu não vou me estender muito mais sobre isso hoje, ok? Amanhã, às 19 horas, vou estar aqui de novo. Nós vamos falar da parte espiritual, da parte energética, que é vampiros do bolso estão roubando a sua prosperidade invisível. Então, aí é aquelas 3 partes que eu disse: reprogramação, espiritual e organização. Se você não tiver esses 3 pilares muito bem estruturado, muito bem organizado, Daniel, mas eu preciso mudar um por vez? Não, você pode mudando um pouquinho cada um, aí mudou. Vamos por assim, você está 0, 0, 0. Aí você põe 10, 10, 10. Daniel, mas eu posso pôr 100 nesse? Não, põe 10, 10, 10. Por quê? Muito esforço, seu cérebro sabota você. Ok? Então vai lá. 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui. Aí amanhã você põe aqui 12, 13, 15. Entendeu? Vocês vão fazendo um pingado assim, porque senão seu cérebro vai gastar muita energia. E aí, automaticamente, naturalmente, você vai crescendo. Aí vocês vão fazendo assim, vão subindo. Ai, Daniel, mas ainda não estou vendo 100% da mudança. É porque você não está fazendo o que precisa ser feito. Você está priorizando coisas que você não deveria priorizar. Porque você não sabe para onde vocês querem ir. Vocês não sabem o caminho que você quer. Então, chega no final do mês, você tá essa bagunça, sem dinheiro, lascado, ferrado. Ficou claro isso para vocês? Vocês gostaram da aula de hoje? Diz aí, de 1 a 10. O pessoal gostou muito da aula de ontem. Então, se você perdeu, está aqui pela primeira vez, você vai esperar a live acabar e você vai digitar no comentário ou qualquer post meu a palavra grupo. E você vai receber uma automação e essa automação vai dar o direito a você entrar num grupo. Nesse grupo tem um link onde você vai ter acesso às aulas que vão estar liberadas todos os dias e com um resumo da aula, e você ainda vai poder baixar esse PDF para você. Olha que presente, de grátis. Não estou cobrando nada, ok? E aí, muita gente veio me pedir, porque olha só, para vocês entenderem, meu atendimento de limpeza energética é R$1.000. Tem muita gente que já passou aqui.
e sabe que o negócio é bom. Meu atendimento normal é 397. Então vamos pôr, se você fizer uma limpeza, um atendimento normal, estamos quase em R$ 1.500. E aí, eu sei que muita gente está precisando, por uma questão de tudo que está acontecendo no tempo, eu vou trazer uma imersão para vocês com um preço exclusivo, que eu só vou falar no último dia, mas um preço assim que você vai olhar e falar, caraca, Daniel, só isso? Só isso. Por que, Daniel? Porque você é bonzinho? Não, porque eu quero te ajudar mesmo. Além de querer te ajudar, eu quero que você saia da condição que você está, porque eu tenho tantos produtos bons que podem te ajudar muito mais na sua vida, que você vai, se eu desbloquear o seu caminho energético, você vai acabar vindo comigo fazendo as outras coisas. Como tem muitos clientes aqui que fazem todos os nossos protocolos. Entende? É um ajudando o outro. Você vai postar no grupo do WhatsApp. No grupo do WhatsApp, quem já está no grupo, vai ter um link que eu fixei, que é a página. Você vai clicar na página e lá está. Tem até um vídeo explicando. Eu coloquei até nos meus posts o vídeo. Você clica na página e lá vai estar organizadinho. Hoje, daqui a pouco eu vou subir, demora um tempinho para eu processar todo o processo do vídeo, essas coisas. Aí eu preciso processar o áudio, demora um pouquinho, tá? Aí amanhã cedinho, eu já subo para vocês a aula 2, ok? Com o resumo, e você pode abaixar o PDF. E aí lembrando que no último dia, eu vou trazer uma condição exclusiva para quem quiser participar de uma imersão onde nós vamos reprogramar, nós vamos tirar energias negativas. Então o pessoal do grupo está dando ideias, escrevendo o que gostaria de mexer na parte profissional, essas coisas para eu poder montar para vocês, exclusivo para vocês. E eu vou trazer uma ferramenta de educação financeira que vai ajudar muito, 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 muito vocês. Ok? Então nós vamos mexer nas 3 áreas que nós estamos trazendo aqui. Daniel, e se não puder? Sabotagem. Você está sabotando aí, o problema é seu. Eu estou fazendo o que eu posso aqui para te ajudar. Lembra? O que está dentro do meu controle eu posso fazer. O que está no controle de vocês, vocês devem fazer. Beleza? Então, espero que hoje o Instagram não dê pau, mas de qualquer jeito eu já gravei num lugar separado aqui e eu vou subir lá na página. Eu espero deixar aqui no Instagram para vocês, ok? Se não der esse problema, vai estar salvo e publicado para vocês assistirem. Mas eu recomendo vocês verem lá na plataforma também, porque lá vai estar o resumo e vocês vão poder baixar a hora que vocês quiserem. Beleza? Quando a gente cura em nós, cura também nos nossos filhos menores? Com certeza. Lembra? Na aula de ontem eu falei da parte da ancestralidade e tudo que está conectado à sua parte genética. E quando você cura o seu DNA, quando você cura as suas crenças, ela mexe ao ponto de alterar todo mundo que está no seu campo. Ou seja, seus filhos, altera as crenças que estão nos seus antepassados. Você muda um problema de uma linha de tempo. Gente, se você está aqui é porque você despertou. Se você está aqui é porque você foi convidado a um despertar. E toda cura que você faz em você, cura nos seus descendentes e nos seus antepassados. É fantástico, ok? Meu filho mais velho de 11 anos com o mesmo padrão que eu tenho. Por quê? É que você perdeu a aula de ontem, né? Então, entra no grupo, pega o link, assiste a aula de ontem que você vai entender o porquê que o seu filho está vivendo isso. E quando você cura seus filhos. Fechou? Então não vou me estender muito. Eu falei que ia fazer uma aula mais curtinha de meia hora para ser melhor para vocês, beleza? Então, quem perdeu, assiste, entra lá no grupo que eu falo coisas muito interessantes lá pro grupo, tá? Algo mais exclusivo. Então, um beijo no coração, uma boa sexta-feira para vocês, um bom sextou, né? Saudade do nosso amigo ali que partiu, mas é muito legal. Sua mentalidade destravou muita comunicação, já reflexo com a minha filha, exatamente, ó. Entendeu? Destrava demais. Elas fizeram uma mentoria comigo, uma mentoria mais cara, que é uma mentoria de formação terapêutica, tá? Com técnicas de marketing para você ganhar dinheiro, beleza? Então, por isso que eu falo, é uma jornadinha. Eu estou mexendo no meu Instagram porque eu quero trazer pessoas para esse desenvolvimento e crescer cada vez mais, ok? Então, o que eu puder fazer, eu vou fazer para ajudar vocês, mas depende de vocês.
tomar essa decisão. Isso eu não posso fazer por vocês. Um beijo no coração e até a próxima. Fechou.